Fala pessoal, aqui é o Herbert Almeida e essas são as dicas para o TRE de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre as modalidades para a licitação internacional. O estudo das modalidades de licitatórias é um dos assuntos aí mais relevantes, mais importantes aí para os concursos públicos. Muitas questões sobre licitações e contratos, que é o assunto preferido da FCC, tratam justamente sobre as modalidades de licitação. Como regra, as modalidades previstas na Lei 8666, a Lei de Licitações e Contratos, elas são definidas com base no valor estimado da contratação. A gente tem um valor estimado para a concorrência, um valor estimado para a tomada de preços e um valor estimado para o convite, ressalvando-se a possibilidade de se utilizar a modalidade mais complexa, também nos casos em que couber a modalidade mais simples. Contudo, em algumas situações especiais, a utilização da concorrência não decorre do seu valor, do valor estimado da contratação, mas sim de questões sobre a licitação, sobre o que vai ser adotado naquela licitação e também sobre as características do objeto que será licitado. Notadamente, em relação à licitação internacional, a gente sabe que a regra é a utilização da modalidade concorrência, independentemente do valor de contratação. Contudo, em algumas situações, a gente poderá utilizar outras modalidades, ou seja, eu poderei utilizar a tomada de preços e o convite, nesses casos, respeitando o valor da contratação. Quais são essas regras? Vamos analisar no quadro. Então, as modalidades para a licitação internacional, ou seja, aquela licitação em que a gente tem a presença aí de empresas de outros países. Então, na licitação internacional, a regra está basicamente no artigo 23, parágrafo 3º, que diz que a concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no artigo 19, não nos interessa essas regras específicas neste momento, como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais. Portanto, a concorrência é a modalidade de licitação típica aí para as licitações internacionais. Contudo, neste último caso, ou seja, no caso das licitações internacionais, observados os limites deste artigo, ou seja, os limites previstos para as demais modalidades, eu poderei utilizar a tomada de preços quando o órgão ou entidade dispuser de um cadastro internacional de fornecedores, ou o convite, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no país. Então vamos analisar como é que funciona, vamos detalhar essa regra do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 23 em relação à licitação internacional. Então, como regra na licitação internacional, eu utilizo a concorrência, qualquer que seja o valor desta contratação. Por outro lado, eu terei exceções, e nessas exceções eu terei que respeitar os limites de valor. Então, por exemplo, eu sei que na tomada de preços eu tenho um limite para compras e demais serviços de até R$650 mil. E eu tenho um limite de 1,5 milhão para obras e serviços de engenharia. No convite, eu tenho um limite de até R$80 mil para compras e demais serviços e eu tenho um limite de até R$150 mil para obras e serviços de engenharia. Então, em qualquer situação, nessas exceções aqui, eu tenho que respeitar esses limites de valor. Então, a tomada de preços, ela poderá ser adotada quando o órgão dispuser de um cadastro internacional de fornecedores. Ou seja, eu poderei utilizar a tomada de preços numa licitação internacional. Se o órgão dispuser de um cadastro internacional de fornecedores, por exemplo, no âmbito federal, a gente tem o SICAF, que é o nosso cadastro unificado de fornecedores. E este SICAF terá que ter um módulo para o cadastramento internacional, de fornecedores. Nessa situação, a União poderia utilizar, por exemplo, a tomada de preços para as licitações internacionais. Contudo, mesmo nessa exceção, mesmo dispondo de um cadastro internacional de fornecedores, eu tenho que respeitar os limites da modalidade de licitação tomada de preços. Se eu possuir este cadastro internacional, mas a licitação, o objeto for de valor estimado acima do limite da tomada de preços, eu tenho que utilizar a concorrência. Voltando para a tela. Da mesma forma, eu posso adotar o convite
se não houver um fornecedor do bem ou serviço no país, contudo, novamente, respeitando o limite para esta modalidade licitatória. E como que esse assunto pode aparecer na nossa prova? Uma questão agora de 2014, no que se refere às licitações internacionais. A Lei de Licitações e Contratos, 2 pontos, impõe obrigatoriamente a licitação na modalidade de concorrência em qualquer hipótese, falso. Admite a concorrência, a tomada de preços e o convite, desde que preenchidos os requisitos legais. É isso que a gente acabou de ver. Na licitação internacional eu posso utilizar a concorrência, eu posso utilizar a tomada de preços, eu posso utilizar o convite, mas eu tenho alguns requisitos legais para isso. Com isso, a letra B é o nosso gabarito. Admite então somente a concorrência e a tomada de preços, desde que preenchidos os requisitos legais. Está errado porque não se referiu aqui ao convite. Impõe obrigatoriamente a licitação na modalidade de tomada de preços, também está errada porque pode prever aí como regra a concorrência, em alguns casos a tomada de preços e o convite. Admite então somente a concorrência e o convite, também já está errada a letra E, com isso o nosso gabarito é a opção B. Pessoal, assunto simples, mas que pode causar certa dúvida. Tá ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, deixe o seu recado e não deixe de continuar acompanhando as nossas dicas. Um grande abraço e até breve.